Olá, quinta-feira, 23 de maio de 2019. Começa a valer hoje o despacho obrigatório da bagagem de mão fora do padrão nos aeroportos de Guarulhos e Salvador. Os terminais são os dois últimos dos 15 previstos para adotarem as novas regras. As bagagens que excederem o tamanho permitido devem ser despachadas nos balcões de check-in das companhias aéreas e estarão sujeitas à cobrança. Antes de entrar nas áreas de embarque, os passageiros devem verificar se o tamanho e o peso das bagagens estão de acordo com os padrões definidos pelas companhias. 55 centímetros de altura, 35 de largura, 25 de profundidade e até 10 quilos. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa quer isentar doadores de medula óssea do pagamento do IPVA. 40 idosos de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, visitaram a Assembleia Legislativa e acompanharam de perto o trabalho dos parlamentares. Cientistas pressionam pela retirada do Jardim Botânico da lista de concessões e privatizações proposta pelo governo do estado. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Deputados da Comissão de Transportes e Comunicações aprovam o projeto de lei que isenta doadores de medula óssea do pagamento do IPVA. Na pauta, 16 itens. Entre os 9 aprovados, os 125 de 2016, de autoria do ex-deputado Carlos Neder, que dispõe sobre o envio à Assembleia Legislativa de relatórios contendo informações de atendimento a ocorrências em acidentes rodoviários no transporte de produtos perigosos no Estado. Também o projeto de lei 382 de 2018, de autoria do deputado Caio França, do PSB, que estabelece o sistema de alíquota diferenciada do IPVA para veículos de carga de propriedade de pessoa física ou transportador autônomo de cargas. Aprovado também o PL 36 de 2018, de autoria do ex-deputado Coronel Camilo, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de pedágios aos veículos de policiais militares e civis da ativa nas rodovias do sistema estadual ou federal no estado de São Paulo. Isenção de PVA também para doadores de medula óssea é o que garante o projeto de lei 566 de 2018, de autoria do deputado Fernando Cury, do PPS. Durante a reunião, os deputados reclamaram da falta de retorno de algumas secretarias estaduais às demandas dos parlamentares. Algumas secretarias do Estado, em desrespeito à Assembleia Legislativa, não estarem atendendo deputados. Por exemplo, o deputado Enio Tato, o deputado Milton Leite Filho estão tentando falar com o secretário de Transportes há muito tempo e não conseguem, né? O secretário simplesmente não atende. E nós trouxemos essa reclamação, né? Eu mesmo estou tentando falar desde o início do ano com o superintendente do DR com problemas de cidades do interior, que infelizmente é o DR que cuida. Eu digo infelizmente porque o superintendente ele simplesmente não atende. E hoje vários deputados, o deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor, também trouxe essa reclamação, dentre outros, né? Então, assim, nós queremos respeito, nós exigimos respeito e isso hoje ficou muito claro. Ou o secretário vai nos atender ou nós vamos convocá-lo aqui. O presidente desta comissão é o deputado Ricardo Madalena, do PR. Foi de suma importância a presença do assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Transportes e Logística do Estado de São Paulo, que esclareceu a questão do atendimento hoje que está sendo feito pela Secretaria. Nós sabemos que o secretário está passando por uma enfermidade muito grande e é compreensível, né? Nós estamos orando por ele e que, questão de tempo, as coisas vão se normalizar e o atendimento irá fluir novamente aos deputados aqui desta casa. Instituto de Terras do Estado de São Paulo terá um representante da Assembleia Legislativa no Conselho Curador. A proposta é de um projeto de lei do ex-deputado José Zico Prado, do PT. O projeto de lei 377 de 2017 foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo deputado Itamar Borges, do MDB. O relator foi o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Essa possibilidade significa colocar a Assembleia Legislativa num debate importantíssimo sobre a questão fundiária no Estado de São Paulo. O Instituto é um instituto importante, precisa ser valorizado e a Assembleia precisa ter assento. A iniciativa do deputado Zico diz isso.
é a possibilidade de você ter um representante titular e um representante suplente. Por isso que fizemos um parecer favorável, foi aprovado e o projeto continua tramitando. Também foi discutido na reunião o PL 368 de 2018, de autoria do deputado Itamar Borges, do MDB, que proíbe a pesca submarina nas modalidades amadora e desportiva. A proposta também dispõe sobre a proibição por 5 anos da pesca do peixe tucunaré, em quantidade superior a 3 quilos por pescador. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, pediu vistas do projeto. Uma audiência pública será realizada para debater o tema. A ideia é que crie um controle, que não se permita uma pesca predatória, que suspenda, interrompa a pesca de espécies pequenas, que garanta a sobrevivência dos pescadores que sobrevivem da pesca, mas que o pescador amador, que ele tenha uma interrupção dessa atividade, em especial quando ele for levar exemplar embora, porque muitos dos pescadores do tucunaré fazem mesmo a pesca esportiva. Pesca, fotográfica, devolve, é o lazer, é aquilo que atrai o pescador. O peixe não é nem de um nem de outro, o rio não é nem de um nem de outro, é de todos. E nós todos precisamos cuidar de todo o ecossistema. Então é momento de uma grande discussão se levantar aqui nessa comissão, a Comissão de Meio Ambiente ou a Comissão de Atividades Econômicas também fazendo parte, porque gera emprego, gera renda, mas fazermos algo como a Argentina fez, que lá você tem o pesca e solte e lá existe uma educação. Coisa essa que no estado de São Paulo nós precisamos aprimorar. Além da audiência pública para tratar de assuntos relacionados ao Código de Pesca, também foi deliberado na reunião uma audiência pública para debater o projeto de lei número 4 de 2019, de autoria do deputado Itamar Borges, do MDB, que cria o Plano Estadual de Desburocratização Empreenda Fácil. O projeto foi relatado pelo deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo, que sugeriu a audiência pública. O deputado Itamar Borges comentou. E a ideia agora é trazer junta comercial, é trazer associação comercial, trazer as entidades do comércio e também as entidades de serviços, SESCOM, as entidades contábeis, para debater e aperfeiçoar ainda mais esse tema. O meu colega, deputado Sérgio Vitor, é o relator e propôs essa audiência pública e agora nós vamos combinar aí de que forma organizamos e os convites para poder melhorar ainda mais e dar andamento nesse projeto na casa. Bom, as audiências públicas desses projetos ainda serão agendadas. As reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos acontecem todas as quartas-feiras, às 3h30 da tarde, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A bancada ativista se reuniu para discutir emendas que serão apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Voltamos já já. Cientistas pressionam pela retirada do Jardim Botânico da lista de concessões e privatizações proposta pelo governo estadual. Os representantes dos pesquisadores participaram de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. A Frente Parlamentar em Defesa das Instituições Públicas, Pesquisa e Extensão recebeu representantes do Botânico. Entre os assuntos da pauta, um projeto de lei de autoria do governador João Dória, de privatização de algumas instituições. O Instituto de Botânica é um deles. O órgão público vinculado à Secretaria do Meio Ambiente do Estado é localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Ele desenvolve pesquisas científicas, capacitação de recursos humanos e a gestão de reservas biológicas e acervos. A matéria em tramitação no Legislativo Paulista tem preocupado os pesquisadores científicos que trabalham no local. O Instituto, para nós, está sendo vendido. Na verdade, não é uma concessão, a gente está se sentindo muito mal porque isso aconteceu muito rápido, nós não estamos participando do processo todo, é sempre muito de fora, nós não sabemos qual é a empresa que vai entrar para tomar conta, segundo a PL seria apenas uma empresa para tomar conta do Jardim Botânico, dos serviços do Jardim Botânico, mas a gente não tem certeza disso. A iniciativa da audiência pública foi da deputada Beth Saão, do PT, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições Públicas. A parlamentar fez críticas à privatização e falou da emenda 17, que pretende preservar o Instituto de Botânica da área de concessão prevista no projeto de lei.
O projeto de lei 183 de 2019 concede parte do Parque do Estado para uso da iniciativa privada, em uma extensão onde estão localizados o Zoológico de São Paulo, o Zoo Safari e o Jardim Botânico. A advogada Helena Goldman, da Associação dos Pesquisadores Científicos, lembrou de possíveis impactos ambientais, sobretudo para o Instituto de Botânica. Se ele for concedido dessa redação, ele vai conceder o Instituto de Botânica. Então, se a concessionária amanhã, depois que é aprovado, vier e falar, olha, eu quero essa área, Instituto, vai embora, vá para outra área, ele vai ter que se retirar. E as pesquisas científicas que ali estão sendo realizadas, como ficam? Os impactos serão muito negativos para a população caso o Instituto de Botânica passe para o setor privado. O ideal é não privatizar. O ideal é manter o Instituto nas mãos do Estado. Esse é o ideal. Caso a gente não consiga vencer essa batalha, nós colocamos uma emenda. Qual que é essa emenda? Ela preserva uma área importante, inclusive com os departamentos de pesquisa, abrindo apenas um espaço para a exploração da iniciativa privada e, portanto, para a visitação de público, etc. Até aí, a gente até toparia ver se a gente consegue chegar. 3 projetos de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, de incentivo às atividades dos músicos paulistas, são discutidos numa audiência pública aqui na Assembleia. O Showman Adesive abre a audiência pública. Em 2018, sua performance foi apresentada nas ruas dos Estados Unidos. De volta ao Brasil, onde gosta de espalhar sua arte, os desafios são muitos. Eu toco na rua. E uma das grandes vantagens de tocar na rua é que você tem esse convívio com as pessoas, né, de todas as classes sociais. Então eu toco na Paulista, passo desde pessoas que estão catando, né, lato e tal, até pessoas de alta renda e param, conversam e procuram saber sobre essa questão de musical. O projeto 879 de 2014 assegura cota de participação de músicos individuais ou em grupos em eventos promovidos ou patrocinados pelo Poder Público Estadual. O projeto de lei 132 de 2018 propõe reduzir até dezembro de 2024 a base de cálculo do tributo ICMS sobre determinados instrumentos musicais. Por fim, o projeto de lei 146 de 2019 institui incentivo fiscal para bares, restaurantes e casas noturnas, que incentivem a realização de eventos culturais com música ao vivo durante o seu funcionamento. Artistas e representantes da área musical conclamaram a população a apoiar os projetos. O palco é o altar dos músicos. Quanto mais palco nós tivermos, mais alternativas teremos de música ao vivo. O instrumento musical ele é mais do que um item de entretenimento, mas ele é um material educativo. São diversas pesquisas que falam sobre a importância de tocar um instrumento musical e o lado benéfico que ele dá, tanto para quem estuda quanto para quem ouve. Tá? Então, reduzir o ICMS é facilitar o acesso a esse instrumento. O proponente e autor dos projetos de lei, deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, disse que irá continuar trabalhando pela classe. Nós queremos que o músico tenha emprego, que o músico tenha onde trabalhar. Nós temos grandes talentos, grandes músicos no estado de São Paulo, mas não existe palco, não existe local de trabalho, né? Então, os projetos que nós estamos apresentando, eles geram empregos e espaços para os músicos do nosso estado. É por isso que nós estamos apresentando esses projetos de incentivos fiscais. A bancada ativista se reuniu no auditório Teotônio Vilela para discutir as emendas que serão apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada pelo governo João Dória no fim do mês passado. A reunião da bancada ativista foi coordenada pelo co-deputado Jesus dos Santos. É ele quem está à frente da análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai traçar as metas e prioridades do investimento do dinheiro público para o próximo ano. A LDO foi enviada pelo governador João Dória Alesp no fim do mês passado. Segundo o co-deputado, o tempo para análise foi curto. Há 22 dias estamos estudando uma peça que vai definir o orçamento para o Estado no ano de 2020. Então, de fato, pouco tempo para que haja uma análise mais precisa. E o que eu quero trazer é de que o Estado espera o último dia, né, o Executivo espera o último dia para enviar essa peça, que é importantíssimo. Agora, a grande questão do tempo é de que o Estado impossibilita
né, já que essa é uma discussão que vai ser já aprovada em poucas sessões, depois que passar pela CCJ, impossibilitando a participação popular, as pessoas participarem, não se tem audiência descentralizada, os movimentos sociais não atuam, né, não contribuem, não existe nenhum mecanismo de participação dessa, que é uma lei de fundamental importância para o Estado de São Paulo e para os cidadãos. O prazo para que os deputados apresentem emendas à LDO acaba nesta sexta-feira. Depois disso, ela segue para uma análise na Comissão de Finanças da Casa, para só depois ir à votação no plenário da Alesp. A deputada Mônica, que representa a bancada na Assembleia, diz que ainda não pode apresentar as emendas porque elas ainda vão ser protocoladas, mas que serão iniciativas que buscam igualdade social. A gente escolheu construir as nossas emendas primeiro publicamente, nessa reunião que acontece hoje com a participação das pessoas para ouvi-los, mas a gente acha que as diretrizes, que são as metas do governo para a distribuição e o uso orçamentário, têm que obedecer a novas regras, a novos parâmetros, para fins de desfazer as desigualdades, que investimentos sejam colocados com maior peso nas cidades, nos municípios e nos setores com maior vulnerabilidade. Pela primeira vez, o número de mortes de motociclistas ultrapassou o índice de acidentes fatais com pedestres na capital paulista. A informação é do relatório anual de trânsito da CET, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. Desse total de mortos no trânsito em 2018, 366 eram motociclistas e 349 pedestres. No ano anterior, morreram 331 pedestres e 311 motociclistas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação realizou a primeira reunião ordinária desta legislatura. Voltamos em instantes. Os deputados do PT e do PSDB se enfrentam com manobras regimentais e emperram o trabalho da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A reunião da comissão durou menos de uma hora. Os 5 itens previstos na pauta receberam pedidos de vista. A causa foi o pedido de convocação do secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido. A oposição questiona a fusão das duas pastas determinada pelo governador João Dória. Para os deputados tucanos, o secretário, já convidado a falar da fusão para outra comissão, não teria motivos para uma segunda visita à Assembleia Legislativa de São Paulo. Os petistas reclamam de manobra para blindar o governo. Estamos sentindo que o PSDB está impedindo essa nossa tentativa de forma muito serena, muito tranquila, entender isso. É regimental, é uma obstrução que é naturalmente feita por alguns casos na questão de governo. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprova o convite à procuradora do Ministério Público de Contas a prestar informações sobre a vinculação e também a utilização dos recursos destinados à educação do Estado. Os parlamentares também analisaram outros 27 itens. Com 11 deputados presentes, entre efetivos e suplentes, o presidente da comissão, deputado Wellington Moura, do Republicanos, abriu a reunião acatando os pedidos de vistas dos parlamentares. Foram 12 no total. Entre os itens aprovados estão o PL 968 de 2017, que obriga a correção de provas de redação e interpretação de textos por profissionais com formação em Libras, no caso de candidatos com deficiência auditiva, e o 1591 de 2015, que institui a Semana do Consumidor Paulista. Nos 2 PLs, o relator foi o deputado Roberto Engler, do PSB. Cada projeto reflete o sentimento do legislador, né? No primeiro caso, o deputado Campos Machado se preocupou em que pessoas com deficiência auditiva que prestarem concursos públicos, vestibulares, provas de redação, interpretação de textos, e que tenham uma dificuldade auditiva, que essas provas sejam corrigidas por pessoas da área, e não qualquer pessoa que corrige qualquer prova. Ou seja, pessoas que tenham formação
em libras para poder interpretar corretamente o que a pessoa pensou. E o segundo, a Semana do Consumidor, feito pelo Jorge, xerife do consumidor, quer dizer, é muito próprio dele, preocupado em instituir a Semana do Consumidor Paulista, né, para poder dar uma ênfase maior nessa questão de onde o consumidor deve procurar e como defender os seus direitos. Entre os requerimentos, foi aprovado um de autoria do deputado Paulo Fiorilo, do PT, que convida a procuradora do Ministério Público de Contas, Elida Graziani Pinto, a prestar informações sobre a vinculação e utilização dos recursos orçamentários do Estado para a educação. Depois de 3 sessões, a gente conseguiu aprovar um requerimento que é convidando a procuradora do Ministério Público de Contas para falar um pouco do orçamento, em especial essa questão da educação, que é importante para casa, até porque nós estamos discutindo a LDO e o semestre seguinte a gente tem o orçamento. O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, o deputado Wellington Moura, fez um balanço dos trabalhos do dia e falou sobre a próxima reunião, que vai contar com a vinda do secretário estadual da Fazenda, Henrique Meirelles, para prestar contas da pasta em cumprimento ao artigo 52A da Constituição Estadual. Acho que vai ser importante aqui a vinda dele, trazer os esclarecimentos sobre a gestão financeira do nosso Estado, que agora tanto vira o planejamento e a Secretaria da Fazenda juntos. Acho que vai ser importante a explanação do secretário, como também até o questionamento do deputado Paulo Fiorino em relação à questão das emendas impositivas, ao processo dos impedimentos técnicos, que isso não afetou o deputado, isso afetou a vários deputados. E é um dos questionamentos que serão tratados. Há um compromisso com o secretário de ele trazer respostas em relação a esses impedimentos de ordem técnica que tem que vir para essa casa, não chegaram, mas tenho certeza que o secretário vai trazer aí uma explicação para todos os deputados que estiverem aqui presentes. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação realizou a primeira reunião ordinária desta legislatura. Os deputados compareceram em peso à reunião. Tinham na pauta do dia 52 itens para votação, 2 deles apenas para a ciência dos parlamentares. Logo no início da reunião, os deputados fizeram pedido de vista para 35 projetos de lei. Entre os projetos de lei aprovados, o 110 de 2019, de autoria do deputado delegado Olindo Progressistas, que dispõe sobre o processo de adoção de animais pertencentes a órgãos vinculados à segurança pública. O 429 de 2019, de autoria do deputado Altair Moraes, do PRB, que proíbe que concessionárias de serviço de água, luz, telefonia e gás canalizado suspendam o fornecimento residencial por falta de pagamento às sextas, sábados, domingos, feriados e no último dia útil do mês. Também aprovado o PL 240 de 2019, de autoria do deputado Tenente Coimbra, do PSL, que autoriza o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência em local diverso dos pontos de parada regulares, nos transportes metropolitanos de baixa e média capacidade do Estado. Também aprovado o projeto de lei 329 de 2019, de autoria do deputado Altair Moraes, do PRB, que obriga as empresas prestadoras de serviço a informarem previamente aos consumidores os dados dos funcionários que executarão serviços demandados em suas residências ou sedes. O relator desse projeto de lei é o deputado Emídio de Souza, do PT. Hoje, as empresas públicas fornecedoras de energia, de gás, de água, vão fazer reparos dentro das residências e em alguns lugares nós já temos notícias de pessoas que se vestem com roupas dessas empresas para assaltar ou para agredir moradores. Então, realmente eu acho que é importante que a empresa, ao autorizar o serviço, a empresa Eletropaulo, por exemplo, a Sabesp, a Congás, avise, fala, está indo o funcionário, nome tal, CPF tal, identificado, ele vai garantir uma segurança muito maior para o morador. Durante a reunião, os deputados discutiram normas administrativas e na próxima reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação vão fazer uma reunião um pouco mais burocrática para tirar, então, qualquer dúvida sobre projetos de lei. Nós temos outras pendências aqui que precisam ser esclarecidas do ponto de vista, inclusive a meu ver, de um bom português, né? Então eu tenho a impressão que nós estamos caminhando certo. Nós estamos buscando um caminho
para a comissão de seriedade, sem aquela coisa de você aprovar por aprovar e deixar a coisa correr. Então, na próxima sessão, nós vamos ter um debate, digamos assim, interno, onde nós vamos esclarecer pontos que estão, digamos, incomodando os senhores deputados. 40 idosos de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, visitaram a Assembleia Legislativa. Muitos deles pela primeira vez. Além das obras de arte, eles ainda viram no plenário o trabalho dos deputados. A visita começou pelo hall da Alesp. Os visitantes tiveram contato com o quadro do artista Rodrigo Coelho, que conta a história de São Paulo. Depois, os idosos seguiram para o plenário Juscelino Kubitschek e acompanharam parte do pequeno expediente. Também tudo isso é novidade. É muito bom a gente se inteirar de como que são feitos, né? São elaboradas as votações, né? As leis e as votações aqui dentro, né? Dona Marlene e os demais idosos fazem parte dos Centros Integrados de Saúde e Educação de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Os centros oferecem atividades esportivas e culturais, além de estimular a mente em ações como essa. Aos 72 anos, seu Lorival diz ter sido um dia importante na vida dele. Conhecer de perto o espaço onde são votadas as leis de São Paulo. Uma oportunidade que nunca tive, é pela primeira vez, e é importante, independente das causas que acontecem no país no momento, você saber como se procede, como que funciona a casa que legisla sobre o Estado de São Paulo. No fim da visita, os idosos foram recebidos pelo deputado Tiago Auríquio, do PR. Recebendo aqui hoje o pessoal da terceira idade de São Caetano do Sul, antigos amigos lá da cidade, a gente vem com a intenção de mostrar e aproximar um pouco a população do Poder Legislativo. Eu acho importante essa relação, até expliquei para eles alguns dos nossos projetos aqui na casa em relação à melhor idade e sempre deixando o nosso mandato junto a essas pessoas à disposição. O Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária que você pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br e também pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.